Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, por um instante rezemos em silêncio, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que por ele alcancemos a plena compreensão da palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, quis a providência divina que a Páscoa fosse celebrada e preparada na Semana Santa, nos últimos dias, na segunda, terça e quarta-feira. Os relatos
dos evangelhos que tomássemos nas celebrações dessas noites, situasse-nos naquele ambiente da última ceia, ao redor da mesa. A mesa é, portanto, o lugar emblemático que melhor explica a Páscoa e prepara a gente para celebrar a Páscoa, a partir da mesa. Estas leituras que ouvimos hoje, particularmente o Evangelho, dão-nos esse panorama dramático, como acabamos de ouvir. Não é simples a convivência humana, nunca foi. A vida, em todas as épocas, em todos os processos, em todas as tribos, povos, línguas, raças, nações, a convivência humana sempre se apresentou como um grande desafio. Conviver não é simples, conviver não é fácil. Supõe uma engenhosa estrutura de organização da sociedade e mais ainda das famílias que preparam pessoas para uma sociedade em convivência. E nos últimos tempos, nas últimas décadas, nós vimos diluir cada vez mais o ambiente da convivência humana. As estatísticas dessas últimas 3 semanas, que foram levantadas no Brasil sobre a situação do crescimento da violência dentro das escolas no Brasil e dentro das famílias, é uma coisa aterradora. Porque o problema de fundo é convivência humana, é despreparo para a relação e para a convivência. Como enfrentar isso com os desafios que nos envolvem? Como enfrentar essas grandes dificuldades aqui dentro de mim e dentro de você e dentro da nossa casa e ao redor da nossa mesa na família e ao redor da nossa mesa na Eucaristia? Como viver a fé de modo a ser capacitado, qualificado, preparado para isto? Vamos ao Evangelho. No seu livreto, página 46, número 9. Nesta noite, depois da Santa Missa, nós vamos fazer uma pequena procissão recordando Jesus no caminho do Calvário e por aquele caminho o seu encontro com Maria. A primeira leitura e o Salmo falam desse encontro no caminho do sofrimento. Este trecho do Evangelho fala do encontro do olho no olho no caminho do sofrimento. Como é que nós lidamos com isso? Mateus capítulo 26, versos 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes, quer dizer, do grupo, do primeiro escalão de Jesus. Judas, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes. Sumo sacerdote é, além de sacerdote, ele é sumo porque ele representa o grupo das famílias tradicionais de Jerusalém. Cada grande família renomada tinha um número variado de membros daquela família que compunha o grupo dos sacerdotes. E de cada grupo de família se tirava um sumo sacerdote representando aquele núcleo familiar para compor um conselho chamado de sumos sacerdotes, que entre eles tiravam a sorte para ver quem é que governaria, administraria o templo de Jerusalém, o santuário, ao longo de um ano, de uma Páscoa até a preparação da outra Páscoa. Era esse o ciclo. Então, dos 12 a um dos sumos sacerdotes. Judas foi ter com um dos e disse, leamos
O que me dareis se vos entregar Jesus? O que me dareis se vos entregar Jesus? Posso te fazer essa pergunta? Podemos fazer essa pergunta para nós? O que é que nós estamos recebendo em troca para descartar Jesus? Para dar Jesus ao descarte? O que você tem dado? O que você tem buscado? O que você tem recebido? Cada vez que nós fugimos do plano de Deus em nossa vida, cada vez que nós nos afastamos da nossa vocação e da nossa missão verdadeira, de homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, cada vez que nós negociamos a nossa dignidade de filhas e filhos de Deus, para perdermos-nos no pecado, nós estamos dizendo isso a alguém: você está me dando tal coisa para eu deixar você tirar Jesus de mim. E é sempre essa matemática, sempre. O que me dareis? Vamos ler? Combinaram então 30 moedas de prata. Pronto, 30 moedas de prata. Agora mesmo nós vimos essa polêmica. Ontem, na missa, o Evangelho de João falava de Judas à mesa. E anteontem, Judas estava na casa de Lázaro, Marta e Maria, indignado porque Maria derramava um perfume aos pés de Jesus e enxugava-os com óleo, um perfume muito caro, nardo puro, que valia 300 moedas. E ele disse: por que não se vende isso para dar aos pobres? E o Evangelho falava, Judas falava assim, não porque preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Aquele ladrão que reivindicou 300 moedas de prata, agora vende Jesus por 10%. Olhe para a cruz. Jesus vale 10% da entrega e do preço que Ele pagou por você na cruz. Você tem aplicado em sua vida a força salvadora de Cristo, ao menos 10% dessa força salvadora em sua vida? Combinaram 30 moedas de prata. A moeda de prata, de acordo com os cálculos que se faziam, 30 moedas corresponderia, segundo o cálculo, a uma diária. Cada moeda daria um mês de salário. Um mês, vou ficar à toa um mês com esse dinheiro, enquanto ele morre. Nós também ficamos à toa no pecado, na falta de amor, na falta de perdão, na falta de misericórdia, na falta de paciência, na falta de fidelidade, de honestidade, de santidade, de retidão no trabalho, de retidão na Santa Igreja. Nós também ficamos um mês à toa, enquanto Jesus é morto, sepultado, enterrado, 3 dias no sepulcro. Versículo 17. No primeiro dia da festa, ainda o versículo 16. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Agora, negócio fechado, já recebi adiantado, agora é entregá-lo. A trama. A gente vai ver isso na narrativa da paixão na Sexta-feira Santa. Versículo 17. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, leiam: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Enquanto Judas pergunta: o que me dareis? Os outros perguntam:
o que queres que façamos? É uma outra forma de procurar Jesus. O que queres que façamos? Como rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, hoje, agora. O que queres que façamos? Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? 18, Jesus respondeu: olha o senhorio dele, como no domingo de Ramos, mandando buscar o jumentinho. Olha como Jesus é determinado, o Senhor. Judas pensa que está tramando um artifício sofisticado com os sumos sacerdotes, mas Jesus se adianta muito. 18, Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Vou celebrar a Páscoa na tua casa junto com os meus discípulos, o meu tempo está próximo. Jesus agora se chama em Mateus, de mestre. O mestre manda dizer: meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa. Essa Páscoa, Jesus vai celebrá-la também em sua casa. Está nos seus planos acolher Jesus para que essa Páscoa seja celebrada lá? Envolve você esse recado de Jesus aos discípulos: quero celebrar na sua casa essa Páscoa. Versículo 19: os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Vocês viram, hoje, nossa celebração começou com o símbolo do cair da tarde. Na cultura judaica, até hoje os judeus celebram a Páscoa assim. Quando o sol vai se pondo, já perto da janela, às vezes na soleira da janela, a mãe, a dona da casa, se a mãe já faleceu, a irmã mais velha, prepara 2 velas assim na soleira da janela. Põe essas 2 velas na janela e assim que escurece, elas acendem essas 2 velas e sentam-se à mesa e começam a cantar os salmos pascais. Essas 2 velas acesas na janela é para avisar que se existir alguém que tem fé e não tiver com quem celebrar, e estiver viajando ou passando por aí, pode vir que aqui tem uma família de fé celebrando a Páscoa e tem lugar para você. Bonito, né? A Páscoa não é uma celebração que a gente celebra fechado em nós mesmos, travados em nós mesmos, no conforto, no chocolate, no ovo de Páscoa e na comelança e bebelança. A Páscoa só é Páscoa se tem com alguém. Para ser Páscoa é preciso ser uma ceia aberta, ainda que não apareça, mas aberta ao encontro, para o encontro acontecer, porque Páscoa é encontrar. Vamos ver? Versículo 21. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Diferente do relato de João ontem, que Pedro mandava o discípulo amado perguntar: quem é, Senhor? Mateus, a pergunta é cada um por um vai perguntando a Jesus, que é também uma forma muito pascal. Um por um de nós precisamos perguntar a Jesus antes de celebrar a Páscoa nessa semana: Senhor, em que eu estou traindo o Senhor? Em que? Senhor, em que situam as minhas traições? Um por um, sentado à mesa. A mesa
é a oportunidade de fazer de Jesus um alimento, mas para Judas, Jesus se tornou um produto vendável. Para nós da religião, para nós pregadores, para muitos de nós, Jesus não virou outra coisa senão uma mercadoria. A igreja, a religião vale pelo tanto de coisa que ela vende e arrecada. Vende e arrecada. Jesus se tornou, foi reduzido para muitos de nós nas igrejas a um produto comercializável. Mais nada. O nosso apelo é: quanto vamos arrecadar? O que vai dar? Isso rende o quê? Produto barato, 30 moedas. Hoje nós precisamos ter coragem de pedir ao Senhor perdão por todas as vezes que nós o reduzimos a um produto, a uma marca religiosa, a um produto religioso que nós vendemos, a uma imagem religiosa e não mais do que isso. Eu sei que o que eu estou falando é pesado, mas não é mais pesado do que estar tomando a refeição à mesa e alguém pergunta, pergunta não, né? Um de vós, em verdade, um de vós vai me trair. Esse assunto da traição provoca tristeza à mesa. Nós precisamos aprender a falar de temas tristes ao redor da mesa. Para sermos curados, precisamos criar coragem de falar de temas tristes ao redor da mesa, de temas que causem tristeza ao redor da mesa, para sermos curados. Que assuntos nós maquiamos, disfarçamos e criamos artifícios para a gente não tocar a mesa nossa lá em casa? E ontem eu falava e repito, a mesa da Eucaristia. Não separemos essa mesa de lá, da casa, dessa aqui, nem essa aqui de lá. Tem muita gente que vem à igreja e volta para casa profundamente revoltado para casa. Não era para voltar revoltado, era para voltar apenas triste, não revoltado. Triste porque foi tratado ao redor dessa mesa de alguns temas desconfortáveis. Triste, às vezes a gente tem que voltar para casa e demorar essa tristeza, até que sejam curadas as razões, as raízes, as motivações mais profundas dela. Nós, comumente, se a gente se decepciona, nos tornamos tristes com qualquer coisa ao redor daquele altar, não volto mais naquela igreja. Ou de preferência, enquanto aquele povo estiver lá, enquanto aquele padre estiver lá, não volto mais. Que tema triste te afasta da mesa do Senhor? A mesa é o lugar de purificar o caráter e não de mascarar o caráter. De purificar as profundezas nossas e não de colocar paninho quente nas sujeiras e imundícies nossas. A mesa é mais forte, amanhã a gente vai ver, a mesa é ápice de mostrar nossa sujeira e não só lavar nossa sujeira. Amanhã ele não vai lavar os pés? É para lavar. Às vezes se lava mesmo com bacia e com água, e às vezes se lava dizendo: filha, filho, abre o coração, nós já estamos sabendo. Pai, fala. Mãe, fala. Esposa, esposo, fala. É claro que eu gostaria de requerer o direito daquilo que é do elemento mais profundo que compõe a mesa, porque a mesa tem extensões, tem a sala, tem a cozinha, tem o quintal, tem a varanda, tem o quarteirão ao redor, tem o quarto de cada um. Às vezes, curar a mesa supõe ir para dentro do quarto, ou lá para a sala, para o quintal,
reservadamente, tratar de alguns assuntos. Não estou querendo reivindicar que se exponha e venhamos a execrar todo mundo com desrespeito e violação da privacidade, não. Algumas coisas precisam desse zelo, desse tato, dessa civilidade que prepara a pessoa. Dizer a ela: eu estou tratando desse assunto com você aqui no quintal, aqui no seu quarto. Vamos lá para a mesa, abre o jogo lá. Já pensou? Posso esperar você e ajudar você para o ano que vem, na Páscoa, você dar conta de falar? Eu te ajudo, eu caminho com você em oração 1 ano para que você passe por um processo de purificação para o ano que vem você dar conta de tocar nesses assuntos que hoje você só esconde. Já pensou? Se a gente fizesse de 1 ano para outro ano um caminho de cura e de purificação, dando o tempo que a pessoa precisa, a extensão que ela precisa para ser curada, mas propor a ela. A Eucaristia supõe isso, a vida da comunidade às vezes supõe isso. Jesus diz que a correção é, primeiro em particular, depois diante de 2, na terceira, na frente de todo mundo. Chega um dia que tem que dizer: olha, não dá mais. Tem pedagogia da correção, mas é preciso que aconteça a correção. A Eucaristia não é um pacto de silêncio com a nossa mesquinhez, com as nossas traições, como se elas não existissem, porque toda traição, ela gera vítimas, ela gera pessoas enganadas, trapaceadas, não gera? Então, quando a gente corrige o traidor, a gente está fazendo um processo de cura bem mais amplo. Repito, em tempos de polarizações ideológicas, quantas vezes você deveria ter voltado para sua casa triste, mas você não voltou triste, voltou revoltado por causa dos temas que foram tratados ao redor da mesa da Eucaristia. A mesa da Eucaristia não é para esconder, mas para revelar a verdade mais profunda do que somos e termos coragem de nos abraçar, nos reconciliar e dizer: ninguém de nós dá conta de ser sustento um para o outro. O único remédio, o único capaz de nos curar não somos nós uns aos outros. Podemos ajudar uns aos outros, mas existe um único remédio, é Ele que amanhã e sexta-feira vai pegar o seu próprio corpo e sangue e dizer: comam, bebam, isso é meu corpo. Tomam, comam e bebam, isso é meu sangue. Tome, coma, é meu corpo. Tome, beba, é meu sangue. Nós podemos, quando muito, ajudar uns aos outros e preparar uns aos outros, mas não caiamos na loucura de pensar que nós podemos e temos condições de ser o remédio. Amém? Amém. Vai ficar pior se a gente arriscar ser o remédio. Vai ficar pior. Não nos arrisquemos. Vai ficar pior. O remédio é Ele. Só Ele. Senhor, será que sou eu? Versículo 23. Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Quer dizer? Quem vai me trair é aquele que põe comigo a mão no prato. Quer dizer? Todo mundo. Todo mundo que põe a mão no prato é sujeito a um escorregão, uma trairagem, não é não? Não é não? Experiência de traição, ela só é dolorosa porque ela mexe com quem é próximo, ao redor da mesa. Estranho, lá fora não é traição, é outro jogo de linguagem. O que Jesus está apontando, olha, quem vai me trair é aquele que põe a mão no prato comigo. Quer dizer, todos quantos alcançamos
ao redor da mesa estamos vulneráveis e passíveis e sujeitos a qualquer hora. Hoje Judas trai daquele jeito. Sexta-feira, quinta-feira à noite, Pedro vai negar Jesus 3 vezes daquele modo. Ao pé da cruz não vai sobrar nada. Diz o Evangelho, dos discípulos vai ficar o discípulo amado, Maria de Magdala, Nossa Senhora e algumas outras mulheres, algumas outras Marias, mas dos discípulos, sobra nada. Então, por que é difícil perdoar gente que nos magoa lá na nossa família? Porque só é possível ser magoado com uma mágoa tão aguda, pessoa com quem a gente põe a mão no prato. É a ordem da grandeza do afeto, que é proporcional à ordem da grandeza do estrago. Isso não invalida a ordem da reconciliação e do perdão, mas isso ativa em nós uma responsabilidade muito maior. Versículo 24. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Também hoje, para nós perguntamos a Jesus. Eu tenho certeza que se eu perguntar a Jesus com toda a retidão do mundo: Mestre, serei eu? Ele dirá para mim: Tu dizes. Se a gente tiver coragem mesmo de dar corda e atenção a Jesus, Ele dirá para todos nós: Tu dizes. A experiência de amizade, de comunhão, nós vamos recordar daqui um pouco na procissão. Nossa Senhora, aquela menina jovem, noiva, linda de São José, que ficou grávida e operou aquela coisa extraordinária da gravidez, gestação, nascimento e cuidado do filho, e que de repente, nas lidas e fadigas da vida, um dia o encontra assim, carregando a cruz. E aí você olha para o seu filho desse jeito e diz: não é meu filho. Você olha para sua mãe, ferida desse tanto de ver o filho sofrer, e diz: não é mais minha mãe. O sofrimento acabou com ela, não é? Vem comigo numa das frases de Salmo mais refinadas que eu encontro, número 7 da página 46. É impressionante esse Salmo 68, diz assim: por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Por vossa causa. Eu sofro os insultos que eu sofro por causa de minhas manias, pecados, vícios, caprichos, prepotências, arrogâncias. Eu sofro por causa da minha debilidade mesma, ou eu sofro por causa do Senhor? No versículo 9, leia. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Todos nós temos aqueles parentes na família com quem a gente conviveu na infância, com quem a gente conviveu na adolescência, na juventude, e que de repente os estragos do rumo da vida tomam direção, e hora ou outra você encontra essa pessoa na rua, num evento, ou às vezes, na maioria das vezes, num velório, e você olha para a pessoa e diz assim: que vontade que ela fosse aquela e que eu fosse aquela pessoa que teve aquela comunhão naquele tempo com ela. Eu me tornei um estranho ao meu irmão, um estrangeiro para um filho de minha mãe. Quem de nós nunca experimenta isso, né? Não é doído? Quando pessoas queridas, caras a nós, a gente olha para ela: é meu irmão, mas estranho.
é filho da minha mãe, mas estrangeiro para mim. E eu me tornei estrangeiro para ele, estranho para ela, para ele. É isso que a infidelidade a Deus e a infidelidade ao amor, a infidelidade à coragem de cuidar de nós, porque somos frágeis. E eu termino aqui. Eu fazia um seminário lá nos meus 19, 20 anos, um pouco mais. E um padre dava uma palestra, nós éramos quase 600 seminaristas. E o padre pintou um painel num grande salão gigantesco dos jesuítas, como é que era o desenvolvimento sadio de uma pessoa sadia, psicológica, emocionalmente sadia. Quais os elementos que compunham uma pessoa verdadeiramente sadia. Eu fui vendo aquilo e fui me angustiando. Numa certa altura eu me levantei e disse ao padre Monte Oliva, nós éramos quase 600 seminaristas e junioristas candidatas à freira. Eu estou indo embora porque esse desenho que o senhor fez eu não vou dar conta nunca de alcançar e eu vou ser um problema para a igreja. Peço perdão, mas não tenho condições de ficar aqui. E decidido ir embora. A hora que eu dei uns 3 passos, a irmã Marisa, missionária de Jesus crucificado, a irmã Marisa, uma alemã, grande, alta, atracou-me por trás e diz assim: deixa de ser tonto, Antônio. Nós não estamos aqui porque somos perfeitos daquele jeito lá. Nós estamos aqui porque nós precisamos uns dos outros e nós uns com os outros temos condições de sermos menos imperfeitos. Senta ali, continua o curso. Pronto, sentei, continuei o curso. Às vezes a gente começa a dar para a gente certas idealizações de perfeição que a gente não dá conta mais de tocar a rotina comum, básica da vida. Começa a cobrar da gente uma idealização de perfeição. E a perfeição, ela vem na dosagem do possível a mim e do possível que eu conto com a ajuda de cada um e cada um conta com a ajuda meu e a gente vai conduzindo. E foi isso que Jesus fez ao fundar a igreja. Não chamou um bando de anjos, de santos já puros. Foi o sofrimento e o martírio que os purificou e os santificou. Então vamos embora lá atravessar. A mesa é nossa, a Eucaristia é mesa para nós, a mesa da sua casa é mesa para você mesmo, para você mesma, não fuja dela, e é lá que esse aperfeiçoamento será construído, não escondendo as fraquezas uns dos outros, mas sussurrando num ouvido um do outro, dizendo: eu sinto que você não está bem, conte comigo, não te deixarei, conte comigo. Amém? Vamos preparar para recordar Nossa Senhora e Jesus no caminho. E vamos entrar nessa cena de Jesus e Nossa Senhora dizendo: Senhor, por causa de minhas fraquezas, não me deixe para fora, não me descarte como Judas descartou o Senhor. Exatamente porque sou fraco que eu preciso muito mais do Senhor do que eu mesmo imagino. Exatamente porque sou frágil e como com o Senhor, com a mão no prato e carrego fraqueza. Exatamente por isso que eu preciso muito mais do que eu mesmo sou capaz de perceber, Senhor. Amém. Incline a sua cabeça e prepare o seu coração para ofertar no altar do Senhor o pão, o vinho, a sua vida disposta a seguir o Senhor no caminho do cuidado mútuo da comunidade e da família, no caminho do ajudar e aceitar ser ajudado na sua família, na sua comunidade. Fale com o Senhor e peça dele essa graça.
Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. De pé, cantemos. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Estenda a mão para a cruz e cante. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Estenda a mão para a cruz e reze comigo. Senhor, Senhor, eu quero continuar eu quero continuar comendo comendo e colocando a mão no prato, e colocando a mão no junto prato, com o Senhor, junto com o Senhor, junto com a minha comunidade, junto com a minha a comunidade, sua igreja, a sua igreja, mas também mas também eu quero ser presença viva presença na mesa da minha casa, na mesa da minha casa, junto com a minha família. junto com a minha família. Eu quero pôr a mão no prato, Eu quero pôr a mão no dividir prato, o pão de cada dia. dividir o pão de cada dia. Mas ensina-me, Senhor, Mas ensina-me, Senhor, a dividir também a minha vida, a dividir também a minha as minhas vida, dificuldades, as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, as minhas fraquezas, e contar com a ajuda, e contar com a ajuda, e ser fonte de ajuda e ser fonte de ajuda para a minha família, para a minha família, para a igreja do Senhor para a igreja do Senhor e para a humanidade inteira. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Põe a mão no coração, incline a cabeça e agradeça, Jesus, por não desistir de você, por não vender você por moeda nenhuma e fazer de você uma companhia que Ele ama e que põe a mão no prato junto com você e que faz do prato a oferta do corpo e sangue dele para ser o alimento que te salva, que te liberta, que te cura,